Então, sejam todos e todas bem-vindas à aula inaugural do curso de extensão Formação Continuada para professores da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional e tecnológica. Em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Escola Agrícola de Jundiaí, temos uma grande alegria em estar aqui junto a vocês para iniciarmos um novo ciclo na formação para a EJA, na EAGE, através desse curso. Esse curso é parte integrante do Programa de Apoio à Oferta de Educação de Jovens e Adultos integrado à Educação Profissional, Programa EJA integrado à EPT, do Governo Federal Brasileiro, que é através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a SECADI, estamos oferecendo. Dando início a esse evento, gostaríamos de convidar as pessoas que representam a nossa instituição e que irão contribuir com a nossa formação. Convidamos o professor Ivan Max de Lacerda, diretor da Escola Agrícola de Jundiaí, o professor Robson Alexandre de Souza, coordenador adjunto do Programa EJA Integrado EPT da Escola Agrícola de Jundiaí, a professora Karina Ribeiro, coordenadora geral do Pronatec na UFRN e colaboradora no programa EJA-EPT da Escola Agrícola de Jundiaí UFRN. Convido também a professora Dinária Cristina Santos de Oliveira Estevam, que é professora formadora desse curso de formação, e também o professor Sandro Alves de Abreu, professor formador deste curso, para formarem a mesa de abertura desse evento. Agradecemos a presença de nossos e nossas estudantes que estão aqui hoje para esse diálogo e troca de experiências. Para dar as boas-vindas, convidamos o professor Ivan Max, da Escola Agrícola de Jundiaí, nosso diretor, para sua fala inicial. Professor Ivan, por favor. Obrigado, Viviane. Primeiramente, desejar as boas-vindas e saudar a professora Vânia Nobile, dizer da nossa felicidade, viu, da sua disponibilidade, né, um prazer recebê-la aqui na nossa escola, recebê-la em Jundiaí. Saudar a professora Viviane, coordenadora, né, do programa EJA-EPT, em nome da qual eu saúdo os outros colegas aqui presentes, já nominados da Escola Agrícola, assim como os professores, né, presentes também do EJPT, e também saudar a nossa equipe, né, de comunicação, que é quem está permitindo a gravação, né, a disponibilidade desse momento aqui para todos os participantes dessa ação de extensão. Viviane, Vânia, né, e demais, é importante ressaltar, eu sempre gosto da história das coisas, né, do histórico, né? Nós já tivemos uma experiência em Jundiaí, é importante que todos que estão participando dessa ação saibam disso. Nós ofertamos o ProEJA, né? Se eu não me engano, foi no ano de 2005, 2006, também era uma ação do Ministério da Educação, né? O nascedouro, né, de uma política pública de educação de jovens e adultos integrada, né, à educação profissional. Na época eu era diretor de ensino, né, de Jundiaí, o professor Júlio César era o diretor da escola, diretor-geral, e além de mim tinham, no início, né, dessa iniciativa do ProEJA, que abraçou no início, né, tinha a professora Lígia, né, hoje aposentada da escola. A professora Lígia foi, durante muitos anos, coordenadora do ensino médio, professora nossa educação física, e também, na época, o professor Josenaldi, né, professor de informática, e que, se eu não me engano, também vai atuar no EJPT, né, agora nessa nova formação. Então, assim, foi bem desafiador na época, né, e aí, assim, mas a gente tem relatos, inclusive nós temos vários egressos e egressas do ProEJA daquela época, que hoje são servidores da UFRN. Tem gente que trabalha em Jundiaí, né, que passou pelo ProEJA, né, da escola. Tem gente que trabalha e é profissional de referência, né, na nossa Superintendência de Tecnologia da Informação, no setor de informática. Então, assim,
é muito importante disso. A gente sabe que no nosso país nós temos uma população, né, que conclui, na verdade, não consegue concluir, né, a escolaridade, e quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para essa pessoa retornar à escola, né? Então, ações como o EGPT, como o antigo PROEJA, são muito significativas, né? E tem que vir assim, como ações públicas, né? E conduzidas pela rede pública, né? E para nós é um motivo de muita felicidade, né? Da gente compor essa rede do EGPT. E eu gostaria, nesse momento, também de frisar assim, a importância da gente ter a professora Viviane e o professor Robson à frente dessa empreitada, né? Dois servidores de Jundiaí comprometidos, né? Envolvidos em diversas ações já no passado, em Jundiaí. Então, quando a gente fez a indicação deles, né, a nossa reitoria, a gente tinha certeza, né, da dedicação e da seriedade com que eles iam conduzir o programa, né? E também não tá assim, não faz parte diretamente do EGPT, mas assim a professora Karina, né, pela sua experiência, né, e por ser a coordenadora geral do Bolsa Formação, né, auxilia muito para que as coisas funcionem e aconteçam bem. Tem toda uma parte burocrática, né, para isso acontecer, que não aparece, né? Tem muita gente trabalhando para que isso aconteça, que não está aqui presente, né? É importante ressaltar o trabalho desses colaboradores, e é isso, viu? Desejo uma boa condução dos trabalhos, né? E que a gente consiga, né, ao final, também estar comemorando, né? Quem passar pelo EGPT está se desenvolvendo bem, sendo inserido no mundo do trabalho, né? Com qualidade, com dignidade, né? Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, professor Max, mais uma vez, pelo seu apoio, né, pela sua presença. A gente sabe que é um dia corrido, no cargo de gestão, na direção da escola, mas é muito importante a sua presença aqui conosco. Enquanto coordenadora geral da EGPT, da Escola Agrícola, eu também gostaria de saudar a todos os nossos cursistas e nossas cursistas. Então, eu vou fazer uma fala breve, apresentando um pouquinho sobre esse nosso momento. Então, hoje é um momento muito especial para todos nós da Escola Agrícola de Jundiaí. Desde 2022, na abertura do edital pelo MEC, para esta possibilidade de contribuição na formação profissional de tantas pessoas, ficamos extremamente animados. Falando de mim, eu já sou muito animada quando aparece alguma proposta e organização na educação profissional. E assim, naquele momento, convidamos outros colegas, né, para aquele edital, colegas igualmente empolgados. Lembro que a professora Lígia Santana, que já havia participado do PROEJA na Escola Agrícola, o professor Tarcísio Gonçalves, que oriundo de um Instituto Federal em Goiás, já havia participado, veio contribuir conosco também na nossa proposta, o professor Severino, o professor Reinaldo, e nós pensamos coletivamente a proposta que gostaríamos de submeter para a escola. Antes de tudo, nós levamos o edital ao professor Max, que acabou de falar, nosso diretor, que imediatamente aderiu à proposta. Cada colega que chegou para fazer aquele documento, chegou pelo coração, pela vontade, né, de fazer sempre mais e melhor. Passamos mais de um ano, esperamos para iniciar, e finalmente em 2023, no final do ano, pudemos mover nossa proposta novamente, e para isso foram muitos e muitas colegas que estiveram conosco. Não dá para citar todos e todas, mas queremos que todos eles saibam que esse momento só é possível por causa deles e delas. A nossa escola, a EAGE, é uma escola com mais de 70 anos de dedicação à educação de qualidade, pública, gratuita. Temos diversos cursos em várias áreas de formação, mas a nossa base tem sido agrária. E este programa nos dá a oportunidade de dialogar com as secretarias de educação municipais e estadual, em cidades do interior do nosso estado, ampliando assim as nossas parcerias e chegando cada vez mais longe em distância física e cada vez mais perto dos anseios e necessidades de cada partícipe.
Hoje a nossa equipe está formada por colegas que estão ao nosso lado, caprichando e fazendo um trabalho muito bonito. O professor Robson Souza, coordenador adjunto, a professora Karina Ribeiro, que, como o professor Max falou, além das outras funções, é nossa colaboradora nas atividades da EGPT, os professores Severino Gomes, Josenaldo Oliveira, Ricardo Alencar, as professoras Amanda Vogas e Jacira Torreão, atualmente são supervisores e atuam em cada município que iniciou essa proposta e que estamos em vias de celebrar todos os acordos institucionais com as prefeituras, de senador Georgino Avelino, através do professor Joãozinho e toda a sua equipe, a Prefeitura de Lagoa de Pedras, com o professor Eligian, também com a sua equipe, a Prefeitura de Tibau do Sul, com o professor Charles e sua equipe, a Prefeitura de Parnamirim, com o professor Gildásio, também toda a equipe, e Canguaretama, com a professora Fátima e sua equipe. Então, esse é o momento de agradecer, né, a todos e todas que estão aqui, dizer para vocês que esse curso ele foi preparado, está sendo preparado com muito carinho e que aproveitem, né, a nossa aula inaugural com a professora Vânia Noble, que vai trazer a sua experiência e conversar conosco sobre a EGPT. A todos uma excelente aula. E ainda, para seguirmos, né, o nosso convite para as falas, convidamos o professor Robson Alexandro, que é o coordenador adjunto, para que faça também a sua saudação para esse primeiro dia de aula. Professor Robson. Boa noite a todos e a todas. Saúdo o professor Max, diretor da Escola Agrícola de Jundiaí, a qual acompanha todos os membros da banca, a professora Vânia Nobre, nossa convidada, e principalmente a todos os cursistas que estão participando deste curso de formação em EGPT, no qual já agradeço a todos de coração pela procura, alta demanda, pelas inscrições. Os professores que aqui estão fazendo, tanto o Sandro quanto a Binária, fizeram um curso muito bom para vocês, muito dinâmico. Aproveitem, explorem ele no bom sentido. E esse programa do EGPT vem com o intuito de fomentar cada vez mais a educação de jovens e adultos, visando corroborar com a educação profissional técnica. Então, é uma oportunidade tanto para nós que estamos trabalhando agora com a educação jovem e adultos, quanto para todos aqueles que fazem a educação jovem e adulto como alunos. O nosso mercado de trabalho necessita de cada vez mais capacitação e a iniciativa do programa EGPT vem a somar com todas essas ações para viabilizar um melhor país para que todos possam aproveitar. Novamente agradecendo a todos e deixo aqui essas minhas palavras para todos. Obrigado, professora. Obrigada, Robson. Eu vou passar a palavra para a professora Dinária. A professora Dinária é nossa professora formadora, está atuando no curso, é quem vocês vão ter o maior contato no dia a dia, professora Dinária e professor Sandro. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Dinária, para que ela possa falar, dar a sua palavra de início a esse curso tão esperado por cada um de nós. Professora Dinária, por favor. Boa noite a todos vocês aqui presentes. É uma alegria enorme estar aqui nesse momento, num pontapé de grande aprendizado para todos nós, né? Serei breve, porque não poderia perder a oportunidade de ter a fala da professora Vânia aqui conosco, né? O curso é um curso de extensão, na modalidade à distância, tem por objetivo formar de forma estratégica e metodológica professores para lecionar ao público de jovens e adultos na modalidade de ensino médio profissionalizante, né? Vale lembrar também que é uma iniciativa da Escola Agrícola de Jundiaí,
como forma de promover essa formação tão inicial para todos aqueles que vão atuar, né, junto com os alunos, e que tanto eu como meu colega Sandro estamos fazendo o nosso melhor para que vocês possam não só obterem esses tal certificado, mas sim o aprendizado dito, né, aquilo que penetra o coração quando se fala de uma educação tão marcante que é a educação de jovens e adultos, né? Quero concluir dizendo que aqui certamente não iremos ensinar, iremos também aprender, pois a EJA se faz numa via de mão dupla, e é com esse entendimento que eu convido vocês a ficarem conosco até a conclusão do curso. Vocês realmente irão gostar e muito. Muito obrigada a todos vocês. Muito bem, professora Dinária. Muito bem, é isso mesmo. Vamos convidar todos os estudantes para irem até o final, perseverarem, porque é uma formação maravilhosa de 160 horas, né? Então, vamos incentivar, que vai ser muito legal. Passo a palavra para o professor Sandro, também professor formador, para que ele faça aí sua fala inicial. Boa noite a todos, quero saudar a todos presentes aqui, nossos cursistas também. E quero dizer, como a professora Nara falou, também estou muito feliz, para mim é um prazer enorme em estar participando dessa etapa importantíssima na vida de todos aqui. E aí, dando continuação à fala da professora Dinária, eu faria uma breve exposição didática de como será o andamento do nosso curso, né? As diretrizes do curso propõem uma organização didática em 6 módulos, para fortalecer o conhecimento dos professores e outros profissionais de educação sobre as questões de EJA. E aí, cada módulo vai compreender, primeiro módulo, a EJA no cenário educacional brasileiro e o contexto socioeconômico. Segundo, os sujeitos reais da EJA e suas multiplicidades. Terceiro, a EJA e o mundo do trabalho com suas possibilidades e desafios. Em quarto, a apresentação das metodologias para o ensino de EJA. Em quinto, a apresentação da modalidade EJA-EPT. E, por fim, o 6º módulo nos presenteia com o desafio EJA, acesso, permanência e êxito. E aqui eu quero reforçar o pedido da professora Dinária de que vocês fiquem conosco até o final e passe essa persistência para os futuros alunos de vocês. E aí, para a execução do curso, serão utilizadas a plataforma digital Moodle, da UFRN, né? Dentro do desenvolvimento do curso, haverá aulas síncronas com professores convidados da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, no setor da SUEJA, para a abertura de cada módulo, e assíncronas também. Por fim, buscaremos juntos garantir não somente os aprendizados de todos vocês, mas também o êxito deste curso. Seria impossível formar um grupo de novos professores em EJA sem garantir a essência de Freire na educação, que é o sucesso do aluno. E aí vale lembrar que a sala de aula, né, do Moodle, com os conteúdos dos módulos, ficará acessível a partir do dia 5 de abril. Eu quero finalizar minhas palavras falando que, quando você receber os seus alunos de EJA, procure saber de onde ele vem, quem é o seu aluno, mas, acima disso aí, procure saber aonde ele quer chegar. A vocês, eu desejo excelentes estudos. Obrigado a todos. Muito bem, professor Sandro, muito obrigada. E passo a palavra à professora Karina para fazer, é a nossa colaboradora no programa, no projeto, para que ela faça também a sua saudação inicial. Bom, olá a todos e todas. Eu sou Karina Ribeiro, sou professora da Escola Agrícola de Jundiaí, sou uma mulher cis, pele branca, estou com o cabelo preso, estou usando um óculos com uma armação escura, meio ovalada, e uma blusinha azul com motivos do mar. Bem, eu queria primeiramente saudar, né, a todos os presentes, em nome da professora Vânia, em nome do professor Max, né, a todos os colegas professores aqui. Eu queria agradecer a professora Viviane por essa parceria, né, que viemos trazendo aí de longos anos. Eu queria também dizer, né, que a Escola Agrícola de Jundiaí, hoje, ela tem aí 2 grandes secretarias, né,
atuando em programas extremamente importantes, que é a CECADI e a CETEC, né? Onde eu estou atualmente na coordenação geral do Pronatec, e nós também estamos aí desenvolvendo alguns programas. E dizer que a CECADI vem cada vez mais se fortalecendo e trazendo para nós, né, esse grande projeto, né, esse grande programa, que é o EJPT, onde traz oportunidades aí aos cursistas aí presentes. Essa sementinha, né, que estava adormecida desde 2022, hoje ela floresce, né, ela começa a germinar. Na verdade, hoje ela faz sua primeira germinação dessa sementinha, e eu desejo aí o fortalecimento dessa plantinha, trazendo muita prosperidade para todos e para o programa, né? Professora Vânia, muito obrigada por todos os momentos que nós precisamos aí falar com vocês lá da CECADI. Vocês são extremamente solícitos, nós tivemos algumas dúvidas, mas sempre nos atenderam tão bem. Foi muito importante esse momento com vocês, de parceria, né? Quero agradecer ao professor Max pela confiança em mim, e aproveito para agradecer ao professor Max também pela confiança na professora Viviane, onde ele nos deu de presente essas duas grandes missões, né? A gente está tentando fazer o nosso melhor e caminhando para o fortalecimento dos programas da Escola Agrícola de Jundiaí, e estamos nessa caminhada, né? Então, eu agradeço aos cursistas, né, e às cursistas, que vocês sigam aí o grande exemplo, a grande fala da professora Dinária, que sigam até o final, que perseverem, que acreditem em vocês, né, que confiem, que eu tenho certeza, como disse o professor Robson, esse programa está sendo feito com muito carinho, dentro de todo esse contexto que o professor Sandro acabou de colocar para vocês. De antemão, né, eu me despeço de todos e desejo já os votos, né, de uma feliz Páscoa a todos vocês, já que do próximo domingo, né, hoje é uma quarta-feira, 27 de março, e o próximo domingo já é o domingo de Páscoa, um domingo aí de renovações e de ressurreição. Um forte abraço a todos e todas. Obrigada, Karina, muito obrigada, professora, pela sua participação. E aí agora nós vamos, agradecendo aos colegas, né, pela participação nessa mesa de abertura, nós vamos passar ao segundo momento dessa atividade, que é muito esperado por todos nós. Nós vamos convidar a professora Vânia Noble, nossa colega da Rede Federal de Educação, que nos atende em todas as nossas dúvidas lá na CECADI, que está contribuindo para esse programa desde quando ele estava apenas no papel, e a colega que vai proferir a nossa aula inaugural para todos nós, todos os cursistas, todos os aprendentes daqui da aula de hoje. A professora Vânia é licenciada em Pedagogia pela Universidade de Brasília, é mestre em Educação também pela mesma universidade, é doutora em Educação Profissional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, atualmente é técnica em Assuntos Educacionais do Instituto Federal de Brasília, cedida para a diretoria de EJA da CECADI-MEC, e pesquisa os seguintes temas: políticas públicas, PROEJA, educação de jovens e adultos e educação profissional. Professora, nosso agradecimento desde sempre, desde já, pela sua presença aqui conosco, e receba, ainda que de longe, um abraço com a brisa da nossa capital, Natal. Seja bem-vinda. Muito obrigada, quero agradecer, né, primeiro pelo convite feito, né, por vocês. Depois, quero agradecer pela acolhida, dizer que é uma alegria, ainda que virtualmente, conhecê-los, e também, de alguma forma, retomar o contato, né, com vocês aí do Rio Grande do Norte, que é um estado que mora no meu coração, por ter morado aí por 7 anos, e muitas conquistas, muitas amizades que a gente traz para a vida, né? E foi o estado aí que, por meio do programa de pós-graduação do IFRN, colaborou aí na minha pesquisa para que eu fizesse meu doutoramento. Então, é um lugar muito importante para mim, né? Eu preparei uma apresentação para conversar um pouco com vocês,
hoje, né? Então, dizer que nesse momento tão importante, né, para o programa EJPT, eu vim trazer a minha contribuição aqui e dizer para os cursistas, né, que pensar, discutir, conhecer sobre EJA, sobre educação profissional, né, é um grande desafio. E conhecer, né, os detalhamentos que vocês vão ter no curso sobre vários aspectos, né? Quando a gente fala da EJA integrada à educação profissional, é também um grande desafio, tanto para a gente conhecer sobre isso, quanto para a gente colocar lá em prática, né? Com o nosso educando da EJA, quando a gente pensa na EJA e na educação profissional. Mas vocês não se preocupem, porque tenho certeza que o curso, né, foi bem pensado e formatado para que vocês tenham uma ótima aprendizagem. E hoje em dia já existe muita experiência acumulada né, de pesquisas e cursos que já pensaram sobre essa temática. Então, é uma temática que carrego comigo, né, desde o ano de 2006. Fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado nisso, trabalho com isso, trabalhei com Proeja lá na Secretaria de Educação Profissional do MEC por 7 anos, né? Desde 2006, quando o Proeja começou. Eu já vou explicar para vocês, não fiquem preocupados, porque que se fala de Proeja, se fala de EJA integrada, onde eu estou, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, né? E aí eu pensei em trazer um pouquinho desse contexto da educação de jovens e adultos para vocês, né? Pensando também na inserção, né, desse jovem adulto após a sua qualificação profissional ou a sua formação técnica no mundo do trabalho, né? Então, o que será que esse jovem, ou esse adulto, né, quando volta à escola, né, quando procura por uma formação profissional ou procura concluir a sua educação básica, o que é que ele busca, né? O que é que está por trás dessa necessidade, já quando adulto, ou tendo interrompido a sua formação linear, vamos dizer assim, né? Sua trajetória educacional, o que está por trás disso, né? Então, eu trouxe alguns dados e algumas questões para a gente conversar um pouquinho essa noite, né? Primeiro, para a gente pensar, né, que nós temos um grande desafio na nossa sociedade, quando a gente fala, né, das pessoas não alfabetizadas, né? Nós saímos da casa dos 2 dígitos de milhões, temos aí menos de 10 milhões, mas veja, 10 milhões, né? 9.213 milhões no ano de 9.213.000 no ano de 2023, que é o dado mais recente que nós temos. Então, nós temos esse desafio de pessoas que não têm ainda assegurado um direito constitucional, que está lá na nossa Constituição Federal, e materializado na nossa lei maior da educação brasileira, que é a LDB, que é o direito à educação básica, né? Um direito subjetivo como cidadão brasileiro. Então, por outro lado, nós temos, né, no outro gráfico que eu trouxe, que eu vou disponibilizar para vocês depois, vocês podem ver com mais calma, as matrículas, né, na educação de jovens e adultos. E aí a gente está falando de matrículas tanto englobando a educação fundamental como o ensino médio. E aí a gente observa nesse gráfico que entre 2018 e 2023 nós tivemos uma curva, né, com um decréscimo nessas matrículas. Então, nós saímos lá de 2018 de 3.500.000 para 2.500. Claro que a gente tem todo um contexto, né? E as pesquisas aí acadêmicas podem explicar muito melhor do que eu por que a gente saiu, né, de um número de matrículas e chegou num número que não nos atende, né? Porque, veja, se a gente tem 9 milhões de pessoas e aí a gente só está falando das não alfabetizadas, se a gente colocar as matrículas de toda a escolaridade, de toda a educação básica, a gente está falando aí de 73 milhões de pessoas.
Então, se a gente tem 73 milhões de pessoas e a gente tem 2.500, 2 milhões e 500 matriculados, a gente tem aí um abismo, né? É claro que as matrículas, né, a gente quer que isso caia, mas a gente quer que o número de pessoas que não concluíram a sua escolaridade também caia. Então, ainda há um desnível aí, né, nesses dois dados, e a gente precisa trabalhar para que isso melhore, né? E a gente, quando a gente fala, né, quando eu falo a gente, é o próprio Ministério da Educação, são as secretarias estaduais, as secretarias municipais de educação e também a rede federal, né? Eu acho que nós estamos num momento do nosso país que há necessidade de nós fazermos essas parcerias, de nós olharmos para a nossa realidade, né? E aí eu trouxe aqui alguns dados do próprio Rio Grande do Norte, né? Então, também há uma necessidade, né, de se ofertar vagas, seja apenas na EJA, seja na EJA com educação profissional, seja na forma ou pelas escolas, né, ou instituições que tem no estado, né? Vocês aí no estado do Rio Grande do Norte, né, tem uma Secretaria Estadual de Educação, tem as prefeituras, as secretarias municipais, vocês têm o Instituto Federal, vocês têm a Escola de Jundiaí, então todas as instâncias, né, municipal, federal e estadual, podem e precisam, neste momento, né, fazer se ajudar mutuamente para que vocês também tenham esses números melhorados, né? Esses números que também chamam atenção aqui no caso de vocês, principalmente essa questão do ensino fundamental, né? Ainda há pessoas que um número expressivo aqui de mais de 700 mil pessoas que não concluíram o ensino fundamental ainda, né? E a gente sabe hoje que quando a gente vai para o mundo do trabalho, isso é algo que chama atenção, né? A necessidade de escolarização, tanto para quem está trabalhando, né, quanto para quem ainda está na busca por um emprego ou por um emprego melhor, né? Aqui nesse mapa, né, a gente percebe que há ainda uma grande concentração de uma taxa de analfabetismo elevada ou um percentual de pessoas com mais de 18 anos que não concluíram, né, a educação básica. E quando a gente fala aí, né, este dado está nos dando 68 milhões de pessoas e praticamente 9 milhões que permanecem sem mesmo, né, saberem ler e escrever. Então, veja que a maior parte desses estados, né, que estão aí com seus níveis mais elevados desses percentuais, estão na região Nordeste, né? E vocês, né, fazem parte aí, o estado do Rio Grande do Norte, da região Nordeste. E até por isso que eu vou falar mais à frente, né, de uma ação que o Ministério da Educação está formulando, né, e uma ação prioritária para a região Nordeste, para justamente para ver se a gente consegue diminuir essas taxas, né, e melhorar esses números, né? Não os números pelos números, mas sempre pensando que por trás de uma pessoa não alfabetizada ou por trás de uma pessoa que não concluiu a sua educação básica, a gente tem, né, um direito sendo negado ou deixando de ser oferecido a essa pessoa, né? Muitas vezes, às vezes as pessoas não querem, mas elas precisam saber que elas têm o direito, que elas têm a oportunidade, que há uma escola de portas abertas para recebê-la, né? E aí é uma opção dela, sim, em fazer ou não, voltar à escola ou não, né? Mas o Estado brasileiro e as suas instituições, né? Seja o Estado, seja o município, seja aqui nacionalmente, enquanto o Ministério da Educação, precisa viabilizar, né, a vaga, a oferta, né, para esse jovem adulto. E a gente, sempre quando a gente trata
dessa questão, quando os números, né, seja do censo escolar, seja do IBGE, são divulgados, televisionados, discutidos, sempre salta aos olhos, né, a questão, principalmente do analfabetismo, né, e veja, a gente está, né, eu estou falando para pessoas do Rio Grande do Norte, um estado que eu tenho tanto carinho, e a gente está falando e a gente não pode falar do Rio Grande do Norte sem falar de Paulo Freire, né? Então, eu acho que é um esforço, né, muito significativo, né, que a gente tem que unir agora esse esforço para que a gente consiga melhorar esses números, né, e essas oportunidades, né? E claro que nos chama a atenção a quantidade de pessoas não alfabetizadas, né? A gente, isso é inegável, né? Mas se a gente for olhar o mapa anterior, o quantitativo de que não tem a educação básica também é muito assustador, para não dizer vergonhoso, né? Então, a gente precisa, sim, se deparar, cada um no seu lugar, né? Cada um no seu lugar de fala, seja em sala de aula, vocês como... agora vocês estão na condição, né, de cursista, de educandos também, mas quando estão em sala de aula, cada um tem a chance de colaborar, né, para que a gente consiga melhorar, né, e ofertar uma educação de qualidade para essas pessoas, para que elas não desistam novamente, né? Veja como é grande a responsabilidade quando a gente trabalha com educação de jovens e adultos, né? E esse trabalho em vários aspectos, né? Porque a gente está colocando de volta no sistema escolar, né, uma pessoa que interrompeu por várias razões a sua trajetória, né? E nos cabe fazer diferente, né? Nos cabe possibilitar que essa volta seja, né, uma volta que ela conclua, né, aquilo que ela está buscando, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, e isso é de muita responsabilidade, porque a gente está mexendo com sonhos, né? Muitas vezes é o mundo do trabalho, é o trabalho que ela não tem, é o trabalho que ela quer melhorar, é a faculdade que ela quer fazer, não é? Então, é muito grande a responsabilidade, né, dos educadores, dos gestores, cada um aí no seu espaço, quando a gente chama de volta esses educandos. Então, a gente sempre tem que considerar isso. Eu trouxe alguns outros dados para conversar com vocês de um documento que não é um documento do Ministério da Educação, né, mas é um documento muito recente, e eu acho que ele nos ajuda a mostrar um pouco, né, dessa juventude que hoje está fora da escola. Quando a gente fala, né, da educação de jovens e adultos, e alguns até usam a expressão educação de jovens e adultos e idosos, né? Mas a gente tem falado muito, né, que cada vez mais cedo os jovens têm procurado a educação de jovens e adultos. Eles têm saído, né, e a gente sabe que não deve ser somente, mas prioritariamente a EJA ofertada no ensino noturno, né? Cada vez mais jovens que tenham uma trajetória, às vezes de repetência, às vezes de descontinuidade também, às vezes está fora da idade série, né? Eles têm procurado a educação de jovens e adultos para concluir a sua educação básica, né? Então, este documento, por esse QR Code, eu peço desculpas que eu não testei, mas estava lá no documento que eu tirei, esse QR Code. Depois, se não funcionar, a gente vai atrás, vocês me peçam. E eu posso mandar também o documento, que é um sumário executivo, né, apenas com alguns dados, para que a gente possa conversar um pouco sobre que traz alguns dados importantes que eu acho para a gente, né? Primeiro, é o perfil desses jovens, né, que estão fora da escola, né? Veja, a maioria desses jovens, e aí quando a gente fala dos jovens, a gente está fazendo mesmo o recorte, né, até os 29 anos, 86% deles não têm mais idade para frequentar esse ensino,
irregularmente de regular, né? Eu não gosto dessa palavra regular, que pressupõe o outro, né, regular. Já é uma população de homens negros, né, que tem filhos, e também entre a população que do sexo feminino, também muitos têm filho. Então, veja, trazer esses jovens novamente para a escola, né, é uma responsabilidade tão grande, porque a gente já está falando de pessoas que, mesmo os jovens, né, neste caso específico aqui, já tem esse perfil, né, de muitas vezes estão trabalhando ou estão em situações precárias de trabalho, já têm filhos ou com famílias constituídas ou não, mas tem. Então, a gente também tem que pensar quando a gente traz, né? E o filho? Onde é que eu coloco o filho, né? Então, há uma discussão em termos de Ministério da Educação hoje, na CESU, que é a Secretaria de Educação Superior, né? Do Ministério, há um grupo de trabalho pensando na presença, eles chamam assim, né? Na presença materna dessas jovens e mulheres nas IES, né? Nas instituições de educação superior. Primeiro, esse grupo está mais organizado para as universidades, mas há também neste grupo a participação da CETEC, que é a Secretaria, né, de Educação Profissional, que também cuida das instituições de educação profissional, né, que não é só educação superior, então isso também é importante. Então, se pensa nas melhores condições para que esses estudantes, essas mães, permaneçam. Quando a gente também está falando em renda, né? Que esses estudantes jovens fazem parte da força de trabalho, e aí há toda uma discussão que vocês podem ampliar depois em sala de aula, né? E o que é que traz para a gente esses dados? Traz a constatação de que muitos querem voltar a estudar, né? 73% está disposto a voltar, e muitos querem fazer o ensino médio técnico, né? Então, essa vontade de estar na escola, ela precisa estar junto, né, com a condição de estar na escola. Então, muitos pretendem aí concluir a sua educação básica, né, eles demonstram essa intenção, querem cursar, por exemplo, o ensino médio técnico, têm essa intenção de, já vendo, né, o mundo do trabalho, já vendo essa necessidade de estar no mundo do trabalho, principalmente, né, quem é responsável aí pelo sustento da sua família. Então, são dados importantes para que vocês também possam discutir depois com mais calma, já que o curso vai trazer essa discussão, né? Então, as motivações desses jovens são as condições de trabalho, as condições de melhoria de vida, né? Então, há uma grande necessidade para atender a este grupo que haja uma articulação entre as políticas públicas de educação e trabalho, pensando de modo específico em como se dar isso, né? Vejam que não é somente você trazer o jovem ou o adulto para a escola, né? Há necessidade de se pensar, sim, nas condições de flexibilização, principalmente de horários e transportes. A gente sabe como funciona, né? Isso. Outra coisa aqui também muito importante, que depois vocês mesmos podem pegar esses dados e discutir com mais calma, essa questão do emprego, da motivação do emprego, de voltar, né, ou de se manter no trabalho por meio de uma qualificação melhor, ou de ter um trabalho, quem ainda não tem, né? E veja, então, nesse contexto todo que a gente tem, o que cabe, né? O que cabe a cada um, eu acho que esse é o exercício, o que cabe a cada um, mas trazendo agora bem um foco para a rede federal, o que cabe para a rede federal? A rede federal tem um desafio, né? E aí, no caso de vocês, a escola de Jundiaí é parte da rede federal, né? Ela tem esse desafio de qualificar, mas pensando, né, em outras propostas também, como o empreendedorismo e principalmente o cooperativismo, né, que sai da questão de empreender individualmente e entra na questão de você ter uma nova gestão sobre esse trabalho de forma coletiva.
Eu quero deixar para vocês, inclusive tem um link aqui embaixo, da rede IFE Ecosol, que trata, que discute, que está sendo assim potencializada mesmo na questão da economia solidária, porque veja, né? Hoje, que trabalho tem para todos que precisam do trabalho, que estão na idade economicamente ativa para o trabalho, né? Então, a gente precisa pensar em outras formas de trabalho, seja cooperativa, seja incubadoras, seja pensando na agricultura familiar, seja pensando no desenvolvimento científico. Então, há escolas hoje da rede federal fazendo essa articulação, e aí é importante também que vocês conheçam. Eu deixei o link para vocês e eu tenho alguns contatos se vocês quiserem depois, né? Eu acho que cabe, até mesmo nesse contexto que a gente está nessa noite aqui, tratando desse curso, esse curso que vocês estão começando agora, e ao projeto que este curso está vinculado, tratarmos agora de forma muito breve, né? Só algumas linhas gerais que vocês mesmos podem aprofundar novamente depois, para a gente tratar de algumas coisas, né? Até para vocês entenderem do ponto de vista histórico, né? Esse desafio, como ele vem sendo enfrentado, esse desafio de pessoas que não concluíram a sua educação básica, de um mundo do trabalho cada vez mais exigente em termos de qualificação profissional, e muitas vezes essa qualificação profissional pressupõe, né, que se tenha escolaridade. Muitas vezes, quando você vai fazer um curso, né, de educação profissional, você esbarra na necessidade de também ter escolaridade ou estar estudando. Então, isso é muito importante para o trabalhador, né? Ou para o jovem, enfim, que quer entrar no mundo do trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, essa é uma figura que eu fiz quando estava fazendo meu doutorado, né? Analisando alguns documentos, né, dos institutos federais, aí fazendo recorte só dos institutos federais. Eu analisei os PDIs, né, que é os projetos... PDI, projeto... eu esqueci agora. Plano de Desenvolvimento Institucional, né, o PDI, que é o documento onde cada instituição, né, coloca ali o seu planejamento para 4, 5 ou 6 anos. Então, nessa análise, né, eu percebi que havia algumas expressões, né, hoje, né, eu terminei meu doutoramento em 2022, então, bem recente ainda, um pouco misturados, vamos dizer assim, para se denominar, né, uma ação muito importante, né, do meu ponto de vista, chamada PROEJA, que é uma política que vem sendo desenvolvida desde o ano de 2005, né, como, inclusive, o diretor lembrou, né, dessa implantação que teve aí na escola, ainda nesses anos iniciais, né, e que eu vou conversar, assim, muito rapidamente com vocês. Mas vejam que a expressão PROEJA, né, hoje em dia, ela já está permeada, né, por outras expressões nos documentos, né, como EJA INTE, EJA EPT, EJA integrada, EJA com, porque com significa concomitante, onde as instituições fazem parcerias, né, com outras instituições, como também é o caso do programa, né, do projeto que vocês estão inseridos, ou alguns estarão inseridos, e outros podem vir a se inserir futuramente como professores, né? Então, essa oferta ocorre de forma concomitante, quando há parcerias, né? Mas sempre o ideal é que haja no PPC, que ele seja construído de uma forma mais colaborativa possível, para que a questão curricular seja o mais integrado possível, né? Porque aí a gente chama de EJA integrada a EPT, né? Então, EJA integrada a EPT é justamente essa expressão que denomina duas modalidades de educação, né? Que a EJA é uma modalidade de educação e a educação profissional também, duas modalidades que se desenvolvem de forma integrada, né? Seja por meio de duas instituições, seja por meio de uma única instituição. E aí, para falar assim, muito rapidamente, e eu
já digo de antemão que há muita literatura hoje em dia sobre o PROEJA, né? Que tem esse nome bem grande, bem bonito, vejam só. Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade EJA. Então, a gente está falando, sim, né, de acesso à educação básica quando a gente fala, né, de PROEJA na modalidade EJA. Porque, veja, quando a gente fala na modalidade EJA, é uma metodologia diferenciada, né? Por que a educação profissional e, assim como outras, né, educação especial, educação quilombola, educação escolar indígena, são modalidades, né? Porque elas exigem, né, alguns aspectos, né, diferenciados. Por exemplo, a educação profissional exige muitos cursos exigem um laboratório específico ou técnicas, né, específicas, e a modalidade EJA exige também, exige um olhar, uma metodologia, uma pedagogia diferenciada para esse jovem adulto, né, que está lá, às vezes, ainda sendo alfabetizado, mas que não pode ser tratado como uma alfabetização de criança, né, que é sempre a crítica que a gente faz, que não pode ser infantilizado, que precisa ter considerada a sua história de vida, a sua trajetória, a sua aprendizagem, o seu ver o mundo, né, que já nos ensina Freire, nessa caminhada, nessa retomada da escola. Então, o PROEJA ele tem esse objetivo, né, de ampliar essa oferta pública, né, da educação básica para jovens e adultos, por meio de uma política de acesso gratuito e focado, né, na questão da integração dessas duas modalidades, o que não impede que haja oferta concomitante. E o PROEJA, tanto ele pode ser feito para jovens e adultos no ensino fundamental, né, acima de 15 anos, que não concluíram seu ensino fundamental, e aí geralmente, fazem um curso de qualificação profissional, não saem técnicos em alguma coisa, né, ou para esse jovem adulto acima de 18 anos que vai concluir a sua educação básica e, ao mesmo tempo, um curso de técnico, né, em alguma coisa, com formação de nível técnico, né? E aí a gente tem essas formas de ofertas que podem ser de várias, né? Podem ser integrado, pode ser concomitante, pode ser técnico, pode ser qualificação profissional, também pode ser uma qualificação profissional junto com o ensino médio, né? Então, aí há várias possibilidades de oferta. E por que eu trouxe o PROEJA, né? Que é um programa que existe, né? Que ele, em alguns momentos históricos, ele é mais, vamos dizer assim, incentivado, né? Pelas políticas, reconhecido. Em outros momentos, ele passa por algumas... vamos dizer assim, ele passa por alguns momentos de aquietação, de ficar quietinho, né? Mas há, inclusive, um compromisso da própria rede federal, né? Um compromisso não, há uma obrigatoriedade de toda instituição da rede federal de ofertar 10% das suas matrículas em PROEJA. Há um decreto, né? O decreto 5840 de 2006, está lá, né, em vigor, em vigência, que precisa ser cumprido, que trata justamente dessa oferta do PROEJA pela rede federal, tá? E aí essa exigência é só da rede federal. Mas, e aí a gente chega, né, a gente deriva do PROEJA e do PROEJA FIC, que é algo muito semelhante, e a gente chega ao projeto EJA Integrada EPT, né? É muito importante quando a gente está estudando algo novo, que a gente consiga visualizar esse fio da história, essa trajetória das políticas, né? Para que a gente se entenda dentro desse contexto, tá? Então, o projeto EJA Integrada EPT, ele deriva do PROEJA FIC, tá? O PROEJA FIC, ele foi financiado, ele ficava lá nessa secretaria que eu coloquei aqui no slide, olha, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que é quem cuida da rede federal, né? Ele ficava lá, ele teve um protagonismo muito grande lá na CETEC,
né, no país todo. A gente teve, inclusive, dois protagonismos assim, que eu acho muito importante, porque eles ressoam até hoje, destacar. Um deles foi a época, né, que o Proeja estava lá na CETEC, ele ainda está, né, mas que ele estava muito estimulado na CETEC, que foi a alteração da própria LDB, lá no artigo 37, que coloca a oferta preferencial da EJA integrada à educação profissional e a meta 10 do Plano Nacional de Educação, né? Então, são duas vitórias muito significativas de alteração tanto da LDB quanto de ter uma meta pensando nessa integração dessas duas modalidades, né? Mas a gente sabe que nem tudo é fácil, a gente não conseguiu, de fato, ainda avançar tanto quanto os números trazem aí, vocês viram que a gente precisa avançar, né? Mas uma outra iniciativa, neste ano aí, entre 2019 e 2021, foi feita por uma outra secretaria, vejam só, né, como o próprio Max falou no começo, acho que ele não falou, né? A gente estava conversando antes da gravação. A secretaria, né, que Viviane se referiu, a SECADI, é uma secretaria que existia, ela foi extinta em 2019 e ela voltou agora a fazer parte do organograma do MEC em 2023. Veja, então, não tinha mais a SECADI, a CETEC, por um tempo, assim, não estimulou, né, não apoiou novas iniciativas do Proeja, embora ele continuasse existindo nas instituições da rede federal, mas veio uma secretaria que tinha uma coordenação de EJA, que é a SEB, né? Não tinha mais a SECADI para pensar a EJA como uma diretoria, mas tinha uma coordenação de EJA dentro de outra secretaria, que foi a SEB, e lá eles tiveram a ideia, inspirados no Proeja FIC, de fazer um financiamento, né? E aí foi que começou esse projeto EJA Integrado EPT, que a gente está falando dele hoje, né? Então, entre 2019 e 2021, ele foi como uma experiência piloto, depois foi feita uma portaria desse projeto, né? Dando uma institucionalidade ao projeto, depois, em 2022, um edital, do qual a Escola de Jundiaí fez parte, né? E começou o ano passado aí, retomou o ano passado as tratativas e deu tudo certo, né? E entre as ações financiadas por esse edital está a formação de docentes, né? E demais profissionais da educação. Por isso que esse curso está acontecendo, por isso que a gente está discutindo sobre isso essa noite. Então, veja, é um edital que ele já foi financiado em outros tempos, quase igual esse, quase igual, lá do Proeja FIC pela CETEC, lá no ano de 2010, e aí ele foi recuperado, né, por uma outra secretaria, e ele foi colocado algumas ações a mais, que são muito importantes, como a mobilização e busca ativa dos estudantes, e aí é um edital muito completo, né, porque ele faz justamente isso, ele não apenas financia os cursos em si, ele busca, né, atuar desde da busca ativa dos estudantes até o monitoramento e a pesquisa. Então, veja, esta ação de formação continuada é uma das ações, né, que compõem esse edital. Então, esse projeto ele vem sendo desenvolvido, hoje ele já foi descentralizado cerca de 114 milhões, ele está em andamento, nós temos aí 6 escolas técnicas vinculadas a universidades, 19 institutos desenvolvendo, alguns desenvolvendo pela segunda vez, já com o segundo projeto, né? Então, é um projeto que ele vem colaborar para a reinserção desses estudantes na escola, né? Para qualificar esse estudante em alguma área do conhecimento, em algum eixo tecnológico, e ele representa essa oportunidade, sim, de retomar a escola, né? E aí que ele possa, sim, ter uma melhor qualificação e escolaridade para se inserir no mundo do trabalho ou em busca de um trabalho melhor, né? Então, veja como é importante essa ação que vocês estão aí agora iniciando esse curso, né?
é uma ação dentro de um projeto muito maior, que vem sendo desenvolvido por várias instituições no Brasil todo, né? E que já tem os seus frutos aí sendo colhidos, estudantes sendo formados, professores sendo formados, né? E o que a gente pode pensar de futuro, né? E agora eu tenho essa história na EJA Integrada, eu tenho essa história no ProEJA, né? E agora eu trabalho novamente na SECADI, que é essa secretaria, né? Que trata, né? Que cuida da educação de jovens e adultos. E trabalhando lá na SECADI desde o ano passado, né? A gente tem discutido, conversado com muitos movimentos sociais, com instituições, com o Concede, né, com a Undime, né, com as representações dos municípios, dos estados, com a rede federal, com a própria CETEC, que é a nossa secretaria lá no Ministério da Educação também. A gente tem feito um esforço, né, muito grande para que a gente consiga, do ponto de vista nacional, federal, de Ministério da Educação, também colaborar para que a gente tenha esses números diminuídos, né? Que a gente quer mesmo superar esse analfabetismo e qualificar essa educação de jovens e adultos, né? Então, vocês vão ter notícia nas próximas semanas, ou a gente espera mês que vem, né? De um pacto do lançamento pelo presidente da República, junto com o ministro da Educação, de um pacto nacional pela superação do analfabetismo e qualificação da EJA. Né? É uma retomada de ações que já existiam, né, que têm bons resultados, de financiamento dessas ações, dessa retomada, e de outras ações novas para escolas, né, da educação de jovens e adultos, e a EJA Integrada IPT também faz parte, né, dessas ações, para que a gente possa juntos, né, melhorar, cada um ajudando de onde pode, onde está, né, diante do seu papel que desempenha na sociedade brasileira, seja como professor, seja como gestor, mas que a gente faça um grande esforço na busca dessa melhoria desses dados, né, que a gente possa apresentar outros gráficos, né, de elevação de matrícula, de novas oportunidades, né, e de melhoria dessa situação, né? Eu acho que isso é um pouco o que a gente espera, né, nessa retomada dessa secretaria tão importante para o Brasil, para o Ministério da Educação, que dialoga, né? Porque a SECADI, ela dialoga com muitos públicos, né? Educação escolar indígena, quilombola, educação especial, né? Educação inclusiva. A gente dialoga com muitas outras minorias que são importantes e que precisam também ter voz, educação do campo, né? Ter voz e ter vez, né? Então, isso é um pouco do que eu queria deixar para vocês nessa noite, nesse curso, né? Vocês podem assistir, podem buscar, há muita literatura, inclusive sobre o projeto EJA Integrada, se a título de aprofundamento, né? Vocês quiserem. Não tem tanto quanto tem do ProEJA, mas já há alguns livros, e-books, que os primeiros projetos já produziram, estão em fase de finalização também, de publicação, que vocês podem ter acesso para conhecer outras experiências, né? E eu desejo a vocês tudo de bom, tenho certeza que esse curso vai ser ótimo, que vocês, como estudantes, comecem o curso, permaneçam no curso, para que vocês também possam inspirar, né, os alunos da EJA, que são seus alunos, ou que porventura sejam, ou venham a ser, a também retomar a escola, né, e concluir, que a gente sabe que o maior desafio é, de fato, que esses estudantes cheguem, e o segundo maior desafio é que eles encontrem uma escola acolhedora que possa ajudá-los a concluir, porque a gente sabe que nem tudo, né? Não é só a escola que afasta novamente, mas sim as condições de ser adulto, né? De trabalhar, estudar, retomar a escola, muitas vezes acaba atrapalhando esse percurso. Mas é muito importante, e a gente sabe que tem muitas histórias de sucesso
e a gente quer também ver as histórias de sucesso aí do Rio Grande do Norte, também. Professora Vânia, parabéns pela excelente apresentação, extremamente brilhante. Nós aqui, sempre estudantes e aprendendo sobre a EJA, agradecemos muito. Agradecemos imensamente a professora Vânia Nobile pela sua participação. Uma maravilha tê-la aqui nesta aula de abertura. Um grande abraço das nossas terras potiguares e fica o convite novamente para rever as terras de Poti. Agradeço. Eu que agradeço. Por nada, professora. Eu quero agradecer, dizer que sigo à disposição para contribuir também com os professores, né, Dinari, professor Sandro, se quiserem algum material, alguma coisa que eu possa ajudar, tá bem? Estou à disposição de vocês. Quero agradecer o convite da Viviane e do Robson. Sigo à disposição para um outro momento e me deem notícias do curso. Com certeza, a gente vai sempre lhe procurar. Agradecendo a presença de todos e todas, damos por encerrada esta aula inaugural do curso de formação em EJPT da EAGE, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lembramos que todos os cursistas receberão pelo e-mail cadastrado na inscrição a senha de acesso para a plataforma do Moodle, onde a partir do dia 5 de abril terão acesso a todos os módulos do curso. Desejamos a todos um excelente curso, com muitas trocas e muita aprendizagem. Uma boa noite a todos e feliz Páscoa, e muito obrigado pela presença. Professora Viviane. É só, se eu pudesse, era dar um abraço, um aperto bem grande e agradecer, né? Foi muito bom, viu? Muito bom lhe escutar. Vou olhar a sua apresentação. Sandro já fez o favor de baixar o material e colocar lá no grupo para a gente, né, aprofundar mais a leitura. Então, foi excelente, eu gostei demais. Acho que ficou bem leve, muito bom, muito tranquilo, os dados muito bons para a gente realmente pensar, né, na educação de jovens e adultos no Brasil. O que é que a gente precisa, enquanto professores, né, mudar e incentivar e melhorar cada um de nós. É isso. Muito, muito obrigada. Obrigada, Luciana. Deu tudo certo. Obrigado a todos. Obrigada, Luciana, obrigado. Obrigada, Dinária. Robson. Obrigada também.